Amém. Pastor, a palavra está contigo. Meus amados irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham pela rede social, por essa plataforma do Facebook, nós vamos hoje encerrar o 5º voto que nós temos estudado, meditado nas manhãs de domingo. Este livro, ele está disponível, eu gostaria muito que você pudesse adquirir este livro. É um livro pequeno que eu tenho certeza que muito irá lhe abençoar. Este autor possui várias outras obras que vale a pena você fazer uma leitura delas, fazer uma leitura sistematizada dela. 5 votos para obter poder espiritual. Então, hoje eu quero tratar de uma maneira específica do 5º voto, né? Aí, vamos lá. Nunca aceite qualquer glória. Né? Nunca aceite qualquer glória. Este é um princípio reformado, oriundo, né? Que somente a Deus a glória, só lhe deu glória. Hoje eu quero, então, trabalhar por que nós nunca devemos aceitar qualquer glória. Quero tratar sobre uma determinação, que diz lá em Isaías 42, 8. Eu quero falar sobre a problemática do talento, Mateus 25, 15. Quero decretar aqui, né, uma convicção, tornar pública uma convicção. E, por fim, quero colocar para nós um exemplo que vai nos ajudar a nunca mais querer obter qualquer glória neste contexto de vida e no porvir também. Vamos lá, então. O 5º voto, nunca aceite qualquer glória, e isso traz, se você tomar essa atitude, você vai ser fortalecido, porque você não vai entrar em rota de colisão com Deus, porque o próprio Senhor disse o seguinte, ele deu uma determinação: eu, o Senhor, eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Ou seja, eu quero agora passar uma imagem para vocês, uma foto, né? Na verdade, feita por um satélite, de algo que depois nós vamos refletir por que é que nós não devemos obter, pedir, querer, aceitar qualquer glória para nós. Tá? Esta imagem aí. Veja só, esta é uma imagem tirada por um satélite, né? Onde há o registro, talvez você possa pensar, de uma galáxia? Não. De inúmeras galáxias. Inúmeras. Aliás, os cientistas estão cada vez mais descobrindo a existência de outras galáxias, né? E nós não devemos aceitar nenhuma glória. E você está perguntando, pastor, por que o senhor está fazendo isso? Porque Isaías, no capítulo 42, nos versos que antecederam o versículo 8, vai dizer o seguinte: nós não devemos aceitar nenhum tipo de glória, porque, primeiro, o homem, no versículo 5, vai dizer que foi Deus quem criou o céu e o estendeu. Ou seja, este Deus maravilhoso, todo-poderoso, ele não aceita a glória, dividir a glória dele com absolutamente ninguém, porque por excelência, de forma a primazia da criação, toda a honra, toda a glória deve ser dada a ele, e tão somente ele. Eu costumo brincar, Israel e todos aqueles que me ouvem, né, que o homem poderia querer ter a glória se ele tivesse condições, no mínimo, de criar de forma não copiar, não clonar, né? Não clonar. Não estou falando de clone, eu estou falando de criar. Se ele conseguir criar galáxias dessa natureza aí, então ele pode querer exigir a glória de qualquer coisa. Tá?
Então, o versículo 5 diz, né, que ele criou o céu e o estendeu. Depois, esse mesmo versículo 5 de Isaías 42:8 vai falar que ele fez a terra, Israel, e todos aqueles que me ouvem, e a espalhou. Ele criou a terra, Israel e todos os outros irmãos, e os frutos, né? Pastor, mas eu vejo enxerto, eu vejo... Aliás, eu gosto muito, Israel, de uma laranja que é enxertada, que o nosso irmão Sérgio tem lá no pomar dele, que eu gosto bastante. Mas aquilo é fruto de a junção de algo com algo. Ninguém consegue trazer do nada, né? Deus, ele cria, ele é poderoso, literalmente falando, para criar, né? A Bíblia aí também diz, versículo 5, que ele criou os seres que habitam na terra e com fôlego e vida. Por isso que o Salmo 150 diz que todo ser que respira louve ao Senhor. Né? E por fim, o versículo 6 e 7, que antecede o capítulo, o versículo 8, diz que Deus proporciona a salvação. E é maravilhoso, porque ele coloca lá que ele dá o mediador, que é Jesus Cristo, que trará luz para os gentios, que somos nós, que abriu os olhos aos cegos, dos cegos, e traz libertação aos cativos. E aí, por isso que ele vai falar, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor sobre toda a terra. Eu sou o Senhor sobre todo o cosmos. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Esse é o meu nome. Eu sou o Eterno. Então, ele não vai abrir mão da glória dele com qualquer outro. Né? Deus não vai aceitar dividir a glória dele com imagens, mas é só para ter escultura, é só para lembrar. Não é isto, né? Nós não devemos louvá-los, nós não devemos louvar qualquer outra ideologia, algo que tem que tirar de Deus a glória, porque não vai conseguir, né? E Deus, ele não aceita. Então, nós podemos enfraquecer se nós começarmos a querer a glória para nós mesmos, nós nos tornaremos pessoas egocêntricas, o Deus será o nosso ventre, e aí nós entraremos em inimizade e nos enfraqueceremos. Então, Deus, ele diz, né? Não devemos, ele não abre mão da glória dele. A segunda verdade que eu quero tratar, que muitas vezes as pessoas ficam com dúvida, Israel e a todos os irmãos, né? Mas e o meu talento? Tem gente que é boa numa administração financeira, tem outros que são bons juridicamente falando, tem outros que são bons pedagogicamente falando, existem outros que são extremamente versáteis em dar aulas para as crianças, outros já são melhores em dar aulas para adultos, outros são bons pedreiros, outros são excelentes aconselhadores, enfim, todas as profissões, todos os talentos, tudo aquilo que você tiver, você precisa entender que este talento não é seu, foi Deus quem te deu. E esta verdade está no versículo de número 15 e 19 do Evangelho de Mateus, capítulo 25. O texto diz o seguinte: e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. E a cada um segundo a sua capacidade. E interessante, né? Como diz uma irmã muito, muito preciosa nossa, é Deus quem nos capacita, né? É Deus quem nos dá a capacidade, né? E é verdade. E aí este Senhor se ausentou-se para longe. Veja só que coisa interessante. Tudo aquilo que você tem, dom, você não deve se vangloriar. Eu sou assim, eu tenho isso, eu sou melhor que fulano e beltrano. Quando você faz isso, você está entrando em rota de colisão com aquilo que a palavra de Deus diz, e você, então, se torna alguém que vai enfraquecer. Você vai se enfraquecer. Você pode ter certeza, espiritualmente, depois você não vai entender por que você se afastou, por que você está entrando em crises, por que é que você sente o vazio, porque muitas vezes você pega tudo aquilo que você tem, que você ganhou, que você recebeu, que Deus te capacitou para ter, e você começa a achar que aquilo ali deve te trazer glória.
E aí o texto vai dizer que tudo foi dado por Deus, né? Então, a primeira verdade, você não deve se vangloriar porque você é melhor que o fulano, que talvez não consiga compreender algumas coisas. Muito pelo contrário, o talento não é seu. O talento foi dado por Deus. E este texto, Israel e irmãos, e todos aqueles que nos acompanham, esse talento é para o serviço de Deus, ou seja, Deus colocou isto para você servir para um propósito maior. Deus entregou a você esta capacidade, este dom, este talento para algo maior. E aí ele vai pedir contas daquilo que você fez. Ele vai pedir contas daquilo que você fez. Por isso que é tão terrível enterrar os talentos ou usar os talentos para outros fins que não sejam para glorificar a este bom Deus, né? Eu falei de uma convicção, e aqui eu quero que você preste bastante atenção, né? A igreja do primeiro século, eles chegaram a uma conclusão daquilo que está escrito lá em 1 Coríntios 10, 31. Diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam outra coisa, qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Quero que você preste atenção no seguinte sentido. Nos dias da igreja do primeiro século, era fácil glorificar a Deus? Eles enfrentavam dificuldades, batalhas. Como que era a cultura? Como que era a sociedade naqueles dias? Preste só atenção comigo aí, Israel, na linha de raciocínio daquilo que um historiador, de um estudioso, apresentou esses tempos atrás. Na igreja do primeiro século, eles enfrentavam um problema muito sério de religiões pagãs. Eles enfrentavam um problema muito sério de sacrifícios humanos, sacrifícios de crianças. Existiam verdadeiras orgias religiosas, imperadores totalitários, ditadores. Eles enfrentavam o problema da escravidão. Havia uma opressão financeira de todos os lados. A corrupção era generalizada. Olha que coisa aí, interessante. A igreja do primeiro século. E a homossexualidade ali era algo que era muito disseminado, né? Para vocês terem ideia, rapazes eram iniciados sexualmente falando pelos próprios pais de família, ou seja, eles tinham relacionamento sexual pai com esses rapazes, né? Dos 10 imperadores, 9 eram homossexuais, ao ponto de viver junto dentro do palácio, vivendo lá com outro homem lá dentro do seu próprio palácio. Então, como que a igreja se posicionou? Como que a igreja viveu para a glória do Senhor Jesus? Ela proclamou o evangelho da salvação e viveu para a glória do Senhor Jesus, ao ponto, até o extremo, de ser alvo da morte. Você conhece o Coliseu romano e você tem vários relatos, né, de que os cristãos eram mortos porque eles não se curvavam diante destes contextos todos. Os cristãos, trabalhando para a glória de Deus, se posicionaram diante desse costume, dessa dificuldade toda. Eles enfrentaram também uma tendência dentro da igreja que tentaram destruir a igreja de dentro para fora, que era anular a validade das escrituras, ensinar esoterismo, gnosticismo dentro da própria igreja. E aí eles lutaram até a morte e viveram para a glória do bom Deus. Agora,
como fica os nossos dias? Né? Os nossos dias. Como é que nós devemos viver para a glória de Deus em nossos dias? Eu quero dizer para você que os problemas não são diferentes daqueles dias. Não é? A questão hoje é que a informação está chegando muito mais rápida, por isso nós temos que estar muito atentos mesmo. Hoje nós enfrentamos problema de eutanásia, problema de assassinato à torta e à direita, ou seja, homens estão sendo sacrificados, mulheres estão sendo sacrificadas em nome do consumismo, em nome do ter, em nome da violência. Sacrifício de crianças existem aos milhares. Você vê políticas de aborto indiscriminado, sem critério humanitário, ou seja, as crianças continuam sendo sacrificadas em nome de um certo prazer aí, de um hedonismo, né? Enfim, nós vemos ditadores sendo levantados em diversos países e por aí vai. A história está regada e no nosso século XXI também nós temos este problema. Nós temos o problema das corrupções que atingem, né, países inteiros e muitas pessoas sofrem, muitas pessoas têm dificuldade, né? Essa questão de homossexualidade que tem tomado uma proporção também nos nossos dias, ou seja, as coisas estão totalmente... os problemas, as questões dos seres humanos são as mesmas. Agora, como que nós devemos agir? Nós devemos agir para a glória do bom Deus. Nós devemos não entrar em tolos debates, mas nós temos que nos posicionar como filhos e filhas para mostrar para este mundo que em Deus há a possibilidade de viver rendendo glória a Ele, porque Ele é o Criador de todos e de tudo, né? Então, eu quero que a gente, como cristãos na face da terra, vivamos e tenhamos as nossas ações para a glória. Então, nós precisamos nos perguntar a quem é que nós seguimos nas redes sociais, quais são as ideologias que nós estamos dando like, que tipo de coisa nós temos compartilhado, né? Como nós temos nos posicionados na escola, no nosso trabalho, no dia a dia, e sem temer a possível represália. Eu não vou ser aceito, serei politicamente incorreto. O cristianismo nunca trilhou na trilha do politicamente correto, né, entre aspas, na cultura. Por quê? Porque nós vamos trabalhar para a glória de Deus. Nós vamos trabalhar para a glória de Deus. Não advogamos a morte de ninguém, não advogamos perseguição a ninguém. Lutamos, sim, pelo direito humanos para todos os humanos que se portem e que se coloquem como humanos. Entendemos que tudo deve ser feito para a glória do Senhor, para o nosso Deus, porque a nossa visão é que a Deus pertence a glória. E qual seria, então, o exemplo para nós terminarmos, né? Porque, assim, o A.W. Tozer falou algo que é verdade. A coisa mais simples possível é apresentar uma mensagem como essa, dos 5 votos, né? O realmente difícil é pôr isso em prática na nossa própria vida. E é difícil mesmo, não vai ser fácil. Não vai ser fácil você se posicionar. Mas, ele diz, né, relembre que esses 5 votos não são alguma coisa que você deve escrever na capa da Bíblia para depois esquecê-lo. Necessitam ser escritos em nosso próprio sangue. Tem de ser votos finais e irrevogáveis. E eu quero dar um exemplo, para que a gente não aceite nenhuma glória, porque toda glória que a gente quiser aceitar vai ser uma vanglória, literalmente falando. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 e 8, nos diz assim: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou,
assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Então, o segredo para não aceitar nunca a glória de qualquer coisa é você lembrar que Jesus esteve aqui na Terra, pagou um preço por mim e por você e por todos aqueles que são deles, todos aqueles que creem, não é? E ele se humilhou e ele fez tudo isso por amor a você e a mim e em obediência àquilo que o Deus, que é o Criador Supremo de todo o cosmos, de todo o universo, de todas as galáxias, a quem nós devemos render glória. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Israel, a palavra está com você. Amém, amém. Que Deus nos abençoe. Obrigado, pastor. Agradecemos a Deus pela sua vida e pelo que Deus nos falou, né, até aqui. Somente a Ele a glória, né? E nós temos que ter responsabilidade, né, ao aceitarmos esses votos, que devem ser finais, como diz aqui no final da apresentação, e irrevogáveis, né? Devem estar marcados em nós. Pastor, Deus abençoe. Nós vamos nos dividir em classes. Se você que está nos acompanhando tem interesse em participar da escola dominical, da Igreja Canaã, faça contato conosco, utilize as ferramentas na página do Facebook, as mensagens, as notificações aí para entrar em contato conosco. Nós estaremos disponíveis para que você possa estar conosco também, aprendendo sobre a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e uma boa aula a todos.